Olá, gente, tudo bom? Então, estamos aqui hoje para poder conversarmos um pouco, né? E temos uma aula sobre coagulação e anticoagulantes, dando sequência à aula inicial que a gente teve de antiagregantes plaquetários. Então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre o processo de coagulação e quais são os medicamentos que eles atuam como anticoagulantes. Então, a coagulação ela é um processo extremamente importante para poder garantir, né, que o indivíduo não venha ter processo hemorrágico, perda de sangue de forma acentuada. Né? Então, o processo de coagulação que gera trombina consiste em duas vias interrelacionadas, né, os sistemas intrínseco e extrínseco. O sistema intrínseco ele inicia com o fator de coagulação 7 pelo fator tecidual. Então, nós temos, né, nós vamos ver mais à frente, que nós temos dois tipos de vias, né, de ação. Nós temos uma via que ela é uma via extrínseca, que ela depende de um fator, né, tecidual, e nós temos também uma via intrínseca, que ela não depende do fator tecidual, que ela é uma via que chama de via in vitro, mas as duas acontecem ao mesmo tempo. Ela é mediada cargas negativas que ativam o processo intravascularmente. Então, o fator tecidual, ele é uma proteína de membrana que normalmente é separada do sangue pelas células endoteliais que revetem os vasos. Contudo, em resposta a uma lesão no vaso, esse fator tecidual fica exposto ao sangue. Então, atentem para isso daqui, ó. É uma resposta em lesão no vaso sanguíneo, tá certo? Então, essa resposta na lesão, essa resposta que existe à lesão do vaso é que vai fazer com que esse fator tecidual fique exposto, tá certo? Então, ali, né, esse fator tecidual, ele pode se ligar e ativar o fator 7, iniciando a via extrínseca, como a gente falou. Então, fator 7, fator tecidual, via extrínseca. O sistema intrínseco é iniciado pela ativação do fator de coagulação, o 12. Então, nós já estamos falando aqui de via intrínseca. Então, é iniciado pelo fator 12, e isso acontece quando o sangue entra em contato com o colágeno na parede lesada de um vaso sanguíneo. Então, esse colágeno, ele tem uma forma de ativação diferente do que a gente viu do fator tecidual. Então, o fator tecidual ele é ativado mediante uma lesão que vai fazer com que haja a ligação desse fator tecidual com o fator que vai ser ativado, né, como vocês viram, e esse fator ativado, junto com o fator tecidual, é que vai desencadear a via extrínseca da coagulação. Né? Na via intrínseca você tem uma exposição de colágeno. Essa exposição de colágeno ela tem um fator relacionado, que é o fator de von Willebrand, que é um fator extremamente importante. Né? E esse fator de von Willebrand está relacionado com também processo hemorrágico. Existe uma doença chamada doença de von Willebrand, e que a ausência desse fator, né, vai prejudicar justamente o que? O início de um processo de coagulação, principalmente pela via intrínseca, tá bom? Então, os principais fatores, que a gente vai trabalhar tudo com números em romanos, mas para a gente entender, os fatores da coagulação, eles são tidos desde o fator 1 até o fator 3. Então, cada fatorzinho desse aqui, ele vai ter uma característica. Por questão didática, né, e facilidade de demonstração, a cascata de coagulação foi substituída esses nomes, né, por cada número desse em algarismo romano. Então, fator 1, fator 2, fator 3, 4 até o 12. Então, todos esses fatores, eles fazem parte das duas vias de coagulação, tanto a extrínseca quanto a intrínseca, e também faz parte de processos da coagulação, que não necessariamente pode estar ligado dentro da cascata de coagulação. Por exemplo, o fibrinogênio. O fibrinogênio ele é uma proteína que ele está relacionado com a ligação entre uma plaqueta e outra, lá naquele receptor GP2B3A que vocês viram, né, na aula passada. Então, a protrombina, ela é um fator
importantíssimo, que está ligado dentro da cascata de coagulação. E a protrombina, ela, para poder ser ativa, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser ativada, né? E é interessante que vocês estão vendo, ó, que tem uns marcaçõezinhas aqui, certo? De asterisco, que é o quê? São os fatores vitamina K dependentes. Então, a protrombina, a proconvertina, o fator anti-hemofílico e o fator Sturt-Power, né? No caso, fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10, né? São fatores que são dependentes de quê? O que é essa dependência? A ativação desses fatores é dependente da presença da vitamina K na sua forma reduzida, tá certo? Então, eles para poder terem ação, eles vão ter que ter a presença da vitamina K. A ausência de vitamina K, a deficiência, vai fazer com que esses fatores tenham uma atividade totalmente diferente do normal e faça, né, com que o indivíduo tenha processos, né, ou tendência a ter processo hemorrágico de moderada a grave. Então, a gente vem falando sobre cascata de coagulação, né? A cascata de coagulação, nós já falamos, ela tem dois braços, né? Nós temos um braço que vai estar ligado com o dano tecidual, né? Que aqui do inglês é o dano, né, celular. E nós temos também a ativação via contato. Então, isso daqui é como se fosse um time de futebol, né? Você vai ter duas linhas que vão sair, né, no mesmo objetivo central aqui, certo? Que esse objetivo central, entendam isso, é a gente produzir uma trombina, que é o fator 2, que ela seja ativada para poder a gente ter a conversão do fibrinogênio em fibrina, tá certo? Então esse é o objetivo da cascata de coagulação. É como se fosse um time de futebol, ele vem em duas vias para poder chegar no seu atacante, para poder esse atacante fazer o gol. Então, independente da via, essas duas vias, se vocês virem, elas vão estar o quê? Elas vão estar direcionadas para o mesmo centro de ativação, que é esse fator 10 aqui que vocês estão vendo. Né? Então vamos entender mais ou menos como funciona essas vias, né? A via intrínseca e a via extrínseca. Né? Na via extrínseca, que a gente já falou, é uma via que ela é relacionada ao fator tecidual, como vocês estão vendo. O fator tecidual, ele vai o quê? Ele vai se ligar a esse fator 7, né? Causando a ativação desse fator 7, que consequentemente esse fator 7 estando ativado, ele vai ativar o fator 9 e vai ativar o fator 10. Então, você tendo fator 9 e 10 ativado, você tem a formação, né? Você tem a formação junto com o fator 5 ativado na formação da trombina, esqueci aqui sem querer, da trombina, que é o fator 2 ativado, tá certo? Então, para eu ter trombina ativada, então a trombina, a gente já viu isso, né, na aula passada, ela tem uma função extremamente importante. É ela que vai estar desencadeando várias reações importantes no processo coagulatório. Um desses é o que? Essa ativação do fibrinogênio, a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína insolúvel, em uma malha de fibrina insolúvel, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então, essa via intrínseca, você vai ter o que na via intrínseca? Na via extrínseca, desculpa. Na via extrínseca, você tem o fator 7 que não está ativado, ele é ativado, né, junto com a ajuda do fator tecidual. Em seguida, esse fator 7 ativado, ele vai ativar o fator 10, né, deixando esse fator 10 em fator 10 ativado. Esse fator 10 ativado, ele permite que haja o quê? Que haja a conversão da protrombina em trombina, como a gente vê. Pela via extrínseca, nós vemos que existe o quê? Nós vemos que existe mais passo. Por quê? Porque pela via extrínseca, o fator 12, ele vai ser convertido pela presença, né, como a gente viu, do colágeno ou da calicreína, como a gente vê aqui também ao lado, que vai fazer com que esse fator 12 ele se torne o fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado vai desencadear uma cascata de ativação, que vai ativar o 11 e o 9,
Também nós temos aqui, né, nesse processo de ativação pela via intrínseca, né, a presença do fator 8, que a gente falou que aqui no meio a gente vai ter o fator de von Willebrand. Então, por que eu destaco isso? Porque o fator 8 ele tem a participação de ligação desse fator de von Willebrand. Então, deficiência de fator 8 vai fazer o quê? Vai fazer com que haja a inibição desse processo de ativação, porque esse fator 8 também ele é importante na ativação aqui, como a gente vê, do fator 10, né, para ele também se tornar um 10 ativado. Então, se a pessoa tem deficiência do fator 10 ou então também do fator 9, certo? São os dois tipos de hemofilia. A hemofilia A caracterizada pela deficiência de fator 8 e a hemofilia B pela deficiência de fator 9. A gente vai ter o quê? Vai afetar essa via, né, da via intrínseca, que culmina com a ativação do meu fator 10. Então, a gente só vai ter o quê? Uma influência pelo lado do fator tecidual. Então, se não tiver havido dano tecidual, né, e mesmo assim esteja tendo algum outro tipo de sangramento que não depende disso daqui, a pessoa vai ter uma hemorragia, né? Ou mesmo que tenha até um dano, esse dano ele vai desencadear uma resposta que não vai ser tão eficiente no sentido de coagulação sanguínea. Então, de forma resumida, é isso daqui, pela via intrínseca, né? A ativação do fator 12 em 12A, o 11, né, em 11A e o 9 em 9A. Essas duas vias, elas culminam como o quê? Com uma ativação, as duas vias, como a gente vê, ó, tanto pela via extrínseca quanto pela via intrínseca, nós vamos ter a ativação do fator 10. E esse fator 10 é importante na ativação da trombina. Tá certo? Depois que a trombina ela é ativada, o que é que vai acontecer? A gente já falou. A trombina faz com que o fibrinogênio seja convertido em monômeros de fibrina, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também vai ativar um fator 13, em que esse fator 13 ele é responsável, certo? Né? O fator 13 ativado, ele é responsável por fazer com que haja a formação de uma malha, né, de fibrina. Então, a fibrina ela é ativada a partir da transformação do fibrinogênio em fibrina, só que ela vai formar monômeros de fibrina, né? Esses monômeros de fibrina, eles vão ser o que? Interligados após a ativação, né, desse fator 13. Então, esse fator 13 forma uma malha que vai se ligar, né, e recobrir as nossas plaquetas. Então, para a gente ver, né, as principais reações da coagulação sanguínea, né? Se mostram, né, as interações entre as proteínas da via de coagulação intrínseca, né, o fator tecidual e o fator 7, né, e a intrínseca que está ligada aos fatores 9, fator 8, né, e comum, que é os fatores 10, 5 e 2, que são importantes, né, para avaliar a via em vivo, né. Quando esses fatores sanguíneos eles são ativados, né, tanto da via intrínseca quanto da via extrínseca, nós temos tempos diferentes para a resposta de cascata de coagulação. Então, sempre a resposta da cascata de coagulação pela via extrínseca, né, pelo fator tecidual, ela tem uma resposta bem mais rápida devido à quantidade menor de etapas e os processos de ativação. Então, já pela via intrínseca, você por ter mais etapas, você tem um processo de ativação um pouquinho mais lento. Então, o fator, né, 7 ativado, ele atua sobre a ativação dos fatores 10, do fator 9, do fator, né, transformando 9 em fator 9 ativado, e a transformação do fator 10 em 10 ativado. Tá certo? Esse fator 10 ativado, ele converte a protrombina em trombina, né, que é o fator 2 ativado, e essa trombina, como a gente viu, ela vai fazer a conversão do fibrinogênio em fibrina, né? E também a trombina, né, o fator 2 ativado, ela vai atuar sobre o fator 13, que vai permitir que o quê? Que haja a interligação desses monômeros de fibrina, formando uma malha que vai segurar o quê? Que
que vai segurar as plaquetas e formar um tampão plaquetário, junto com a agregação plaquetária mais a malha de fibrina. Opa, saiu aqui um pouquinho. Deixa eu retornar. Ok. Então, as principais reações que a gente tem justamente são essas, né? As reações centrais desse processo de ativação, né? Então, outra forma, né? Então é interessante a gente entender que o processo de coagulação ele é extremamente importante, né, no ambiente, né, celular, no ambiente vascular, para poder evitar eventos hemorrágicos, né? Só que esse processo de coagulação ele tem que ser controlado. Então, uma das formas de controlar é justamente o processo que vem pela linha da fibrinólise, né? A fibrinólise, né, nada mais nada menos do que a gente tem a formação desses coágulos de fibrina, e esses coágulos de fibrina, eles precisam ser controlados para não se disseminarem, né, através da corrente sanguínea e causar um processo de coagulação intravascular disseminado, que é uma doença até perigosa, porque ela culmina com embolia, principalmente de vasos importantes do pulmão, tá certo? Então, as células endoteliais, elas secretam o ativador de plasminogênio tecidual, né, nos sítios da lesão, como a gente tem. Então, a gente vai ter um ativador tecidual desse plasminogênio, que vai converter o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina ela tem a capacidade de quê? De destruir, né, ou de quebrar, recortar, como a gente vê essa tesourinha, esse excesso de malha formada pela fibrina. Então, é uma forma de haver um controle, né, sobre esse processo de coagulação, para que esse processo de coagulação não se dissemine de forma exacerbada. Então, os anticoagulantes, né, entrando já nos nossos anticoagulantes, eles têm a seguinte característica, né? Eles inibem a ação dos fatores de coagulação, por exemplo, a heparina, né, ou interferem com a síntese dos fatores de coagulação, antagonistas, por exemplo, da vitamina K. Então, a vitamina K, ela tem os fatores que são dependentes de vitamina K, o fator 2, fator 4, o fator 9 e o fator 10. São fatores que são dependentes, ou seja, para haver a produção desses fatores, necessariamente eu preciso ter uma quantidade disponível de vitamina K. Tá certo? Então, o primeiro fármaco, né, utilizado, que é em larga escala, que a gente tem, né, e bastante conhecido também, é a heparina. Então, a heparina, ela catalisa a inibição de várias proteases, né, de coagulação pela antrombina. A antrombina ela é sintetizada pelo fígado e circula em concentração plasmática de cerca de 2,6 micromolar. Então, a antitrombina já está dizendo, interessante, a antrombina ela é um meio regulatório da trombina. Se a trombina ela é a favor do processo de coagulação, logo a antitrombina ela é um fator que vai ajudar a controlar, a manter a cascata de coagulação controlada. Então, se ela é sintetizada pelo fígado, logicamente, doenças hepáticas vai fazer com que haja uma redução, né, da produção dessa antitrombina e existe o que? Um descontrole desse equilíbrio da coagulação sanguínea. Então, por isso que doenças hepáticas elas afetam o corpo de várias formas, né? Uma forma também é afetar o eixo da coagulação. Estou só saindo aqui da apresentação sem querer. Só retornar aqui. Isso. Então, ela também inibe os fatores de coagulação ativado das vias intrínsecas e via comum, incluindo a trombina, o fator 10A, o fator 9 ativado, né? O 10A ativado. No entanto, possui relativamente pouca atividade contra o fator 10A. Então, ela não tem uma atividade específica lá contra o fator 7, né? Que a gente viu lá naquela tabelinha inicial da nossa aula, que o fator 7 é quem é justamente essa proconvertina. Tá bom? Então,
A antitrombina, ela é um substrato suicida, né, para as processos proteases. A inibição ocorre quando a protease ataca uma ligação peptídica, né, específica de arginina-serina, no local reativo da antitrombina e fica presa como um complexo estável. Então, os tipos de heparina que existem no mercado são a heparina não fracionada, né, que ela vai ter um peso molecular bem maior do que as outras heparinas, então um peso de 5 até 30 kilodaltons. Essa heparina não fracionada, ela tem que ser tomada alguns cuidados, que a gente vai ver, porque o paciente precisa estar sendo monitorado, né, devido ela causar quadros de hemorragia bem mais do que o segundo tipo, né. O segundo tipo de heparina, né, as de baixo peso molecular, elas têm tamanho em torno de 1, né, não saiu aqui umzinho, mas é de 1 a 5 kilodaltons. Ela, na sua forma fragmentada, a gente encontra como a enoxparoxina e a deltaparina. Aqui um exemplo nessa foto de uma medicação chamada Clexane, que ela é base de enoxaparina, certo? A enoxaparina. Não sei se eu falei paroxina, mas enoxaparina. Então, e geralmente essas medicações aqui, né, nós como farmacêuticos também a gente faz a administração delas em ambiente de farmácia para tratamento quando são prescritas. Então, são medicamentos que visam o quê? Controlar eventos trombóticos e evitar que o paciente venha a ter tromboembolismos pulmonares e também eventos, né, encefálicos, como AVC, né, ou AVC isquêmico, né, por entupimento por conta de um deslocamento de um trombo desse. Então, o pentas também tem a forma de pentasacarídeo sintético, que é o Fondaparinux, né, são nomes mais estranhos, não como da gente, mas também são bastante utilizados dessa forma. Então, para a gente entender, né, a heparina, ela acelera a inativação dos fatores de coagulação pela antitrombina. Então, como é que funciona isso? Então, você tem a antitrombina, naturalmente, que ela é produzida para poder ela manter em equilíbrio, e esse processo, né, da antitrombina, ela se ligar com a trombina, é um processo lento, para poder nós termos esse processo regulatório. Então, uma vez que a trombina ela está ligada com a antitrombina, o que é que vai acontecer com essa trombina? Ela vai ser inativada. Então, se eu tenho inativação da trombina, eu tenho controle do processo de coagulação. O que é que acontece quando se coloca a heparina? Então, a heparina ela vai se ligar, né, nesse eixo da antitrombina e vai acelerar, vai deixar bem mais rápido esse processo de ligação, principalmente, né, com a trombina. Então, imediatamente que ela é ligada, ela vai acelerar, né, há uma mudança dessa conformação e aumenta essa afinidade, né, pela trombina, e essa afinidade pela trombina faz com que haja uma ligação, né, imediata, e essa ligação aqui que existe entre a antitrombina e a trombina é uma ligação extremamente estável e forte, então evita com que ela se desligue, tá certo? Então esses fatores de coagulação ficam inativados. Então quanto maior a dose, a gente vai ter um maior efeito anticoagulante por conta dessa ligação com a antitrombina. Então tem que ser controlada essa questão da dose, para não, né, passar do limite. Isso aqui, né, também a gente tem, né, com relação à heparina não fracionada e as heparinas de pesos de baixo peso molecular. Então a interação da antitrombina com a heparina, né, e a heparina de baixo peso molecular é mediada justamente pela essa sequência desses pentasacarídeos, como a gente vê. Então nós temos a antitrombina e a antitrombina vai se ligar, e essa antitrombina ela tanto tem afinidade com a trombina quanto ela tem afinidade com o fator 10 ativado. A gente viu que o fator 10, quando ele é ativado, ele vai promover o quê? Ele vai promover a conversão da protrombina em trombina, que é a ativação, né, da trombina. Então, uma vez que há a ligação da heparina, né, nesse sítio de ação, né, a heparina não fracionada, ela acelera a interação da antitrombina com a trombina e o fator 10 ativado. Então, sem fator 10 ativado, a gente não tem ativação da trombina, e a trombina que estiver circulante, né,
ela vai ser ligada também. Então a gente consegue um efeito bastante anticoagulante nesse sentido, né? Já as heparinas de baixo peso molecular, elas vão ter o quê? Elas aceleram seletivamente a interação da antitrombina com o fator 10A. Então elas têm o quê? Uma especificidade, né? Facilitando, né? E aumentando essa seletividade e rapidez de ligação, principalmente com o fator 10 ativado. Então se a gente tem, né? Novamente, né? A não esquecer, se a gente tem redução do fator 10 ativado, a gente tem a redução também do processo de conversão da protrombina em trombina. Então, a heparina, né, ela tem essas duas formas de ação que vocês viram, tá certo? Então, acerca dos, né, uso terapêutico dela, né, a heparina e as heparinas de baixo peso molecular, elas limitam a expansão dos trombos, prevenindo a formação de fibrina. Esses fármacos são usados no tratamento de tromboembolismo venoso agudo, DVT ou PE. A heparina e as heparinas de baixo peso molecular são usadas também na profilaxia da trombose venosa pós-cirúrgica em pacientes que serão operados, né? Por exemplo, substituição de bacia, naqueles com infarto agudo do miocárdio. A heparina e as heparinas de baixo peso molecular são anticoagulantes de escolha para o tratamento da gestante, pois não atravessa também a barreira placentária devido ao grande tamanho e à carga negativa. As de baixo peso molecular, elas não exigem a mesma monitoração intensa que a heparina, poupando, né, os custos laboratoriais e o tempo de enfermagem. Essas vantagens tornam as heparinas de baixo peso molecular úteis para esses pacientes que possam estar hospitalizados e alguns que sejam ambulatoriais, tá certo? Então, sobre um pouco de farmacocinética, né, da heparina, ela precisa justamente ser administrada por via subcutânea ou intravenosa, pois ela não atravessa facilmente as membranas, né? Então, as de baixo peso molecular, elas são administradas por via subcutânea. É o caso lá que eu falei para vocês da inoxparoxina, que a gente viu lá naquela foto, né? Uma injeçãozinha aqui, ó, se vocês virem, tem essa injeçãozinha. Então é uma injeção que ela tem o objetivo de ser administrada pela via, né, subcutânea. A heparina com frequência é administrada, né, por via intravascular em bolos para obter anticoagulação imediata. Né, isso é seguido de dose menor ou infusão contínua de heparina, titulando a dose que o tempo, né, de forma que o tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA, seja mantido aí em cerca de 1,5 até 2,5 vezes do controle normal. Então, para os pacientes que fazem uso desses anticoagulantes, eles precisam estar monitorando dois testezinhos importantes, né, que é o TAP, que é o tempo de ativação da protrombina, e outro exame importante é o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, esses dois exames, eles vão ter o quê? Eles vão ter tempos específicos para cada paciente, que é regulado por um termozinho chamado de INR. Então, o INR é um valor, né, universal, médio, de ativação tanto da protrombina, né, que pega aí, né, o eixo da veia extrínseca, e o TTPA, ele geralmente está relacionado, ele está relacionado com a via intrínseca, tá certo? Então, o tempo de ativação da protrombina é mais rápido do que o tempo de tromboplastina parcial ativado. Então, tem que ser monitorado esses dois. Então, o que a medicação, né, a heparina faz é o que? É aumentar esses tempos, certo? De modo que no exame do TTPA, que avalia a via intrínseca, seja mantido pelo menos aí em torno de 1,5 a 2,5 vezes do valor, né, dessa base mediana de uma pessoa normal. Certo? Então tem que reduzir, né, se a pessoa tem a possibilidade de ter eventos trombóticos, então eu tenho que deixar
né, essa pessoa com um efeito anticoagulador de até isso, né, no máximo 2 elevado o tempo, né, de coagulação desse paciente, o tempo do DTPA, no máximo em 2,25 vezes. Né? Ao passo que o efeito anticoagulante com a heparina ocorre muitos minutos após a administração intravascular, né? Ou em 1 a 2 horas após a injeção subcutânea. A atividade antifator 10 ativado máxima das heparinas de baixo peso molecular ocorre cerca de 4 horas após a injeção. Normalmente não é preciso monitorar valores de coagulação, né, pelas as heparinas de baixo peso molecular, pois os níveis plasmáticos dessa farmacocineta são previsíveis. Né? Contudo, é recomendado monitorar os níveis de fator 10 ativado em pacientes obesos, gestantes, com insuficiência renal. Né? No sangue, a heparina ela se fixa em várias proteínas que neutralizam sua atividade, causando a farmacocinética imprevisível. A ligação da heparina às proteínas plasmáticas é variável, né, em pacientes com doença trombótica, embora geralmente restrita à circulação. A heparina é captada pelo sistema monócito macrófago e sofre despolimerização e dessulfatação de produtos inativos. Então, se vê que a heparina, ela por ter características um pouco mais imprevisíveis, ela precisa estar sendo monitorada, né, através de exames, ter um cuidado maior, não é isso? Então, acerca dos efeitos adversos, né, os principais efeitos adversos relatados é o sangramento, né, a hipersensibilidade e a trombocitopenia. Trombocitopenia é o efeito que causa a redução da contagem global de plaquetas. Então, a principal complicação da heparina é o sangramento, né? É necessária essa monitorização cuidadosa do paciente. O sangramento excessivo pode ser controlado justamente interrompendo o uso da heparina ou administrando sulfato de protamina. É muito importante que essa dosagem do sulfato de protamina seja administrada com cuidado, certo? Porque esse sulfato ele é um anticoagulante fraco. O sulfato de heparina ele é um anticoagulante fraco, e seu excesso pode iniciar um sangramento ou piorar essa hemorragia. As preparações de heparina são obtidas a partir de suínos, né? E assim também podem ser antigênicas, por isso que pode causar, né, essa hipersensibilidade, porque elas são produzidas de outro organismo, né? E são administradas no homem, então pode ser que o corpo não reconheça essa heparina, né, essa heparina não humana, como um antígeno e desenvolva uma resposta, tá certo? Então pode desencadear uma resposta alérgica. Então a trombocitopenia, né, induzida, né, pela heparina é uma condição grave, né, na qual o sangue circulante tem uma quantidade anormalmente baixa de plaquetas. Essa reação ela é imunomediada e traz o risco de embolismo venoso e arterial. Tá certo, gente? Tem que tomar esse cuidado. Então, o tratamento com heparina deve ser interrompido nesses pacientes que apresentam a trombocitopenia acentuada. No caso, né, a heparina pode ser substituída por outro anticoagulante, né, que no caso é indicado para esses casos um anticoagulante chamado argatrobana, tá certo? Então, outro anticoagulante, né, utilizado, bastante utilizado, né, de fato, depois da heparina, né, os dois mais utilizados e conhecidos, é a varfarina, né, como vocês veem aqui, ela tem o nome comercial de Marevan, então esse fármaco ele é bastante comercializado no nosso país. Alguns desses anticoagulantes, eles não são comercializados, pelo menos assim, eu não conheço a comercialização de algum deles aqui, tá certo? Mas posso até estar errado, mas eu já até procurei, a maioria, né, desses outros mais estranhos que eu vou falar o nome à frente, eles são mais comercializados em outros países como os Estados Unidos. Então, acerca da varfarina, né, os anticoagulantes cumarínicos devem a sua ação à habilidade de antagonizar a função do cofator da vitamina K, né? O único coagulante cumarínico terapeuticamente relevante é a varfarina. Então, inicialmente usado como raticida, então a estratégia dos cumarínicos no início, né, quando foi descoberto, ele tinha uma capacidade extremamente grande de causar hemorragias, então eram colocados isso em restos de comida e os ratos se alimentavam e eles acabavam tendo, né, voltavam, não morriam de imediato,
mas voltava para as suas tocas e, diante de impactos, eles começavam a ter hemorragias internas. Muitas vezes tinha hemorragia interna pela dose excessiva, né? Então a varfarina hoje ela é largamente usada clinicamente como esse anticoagulante oral, né? A INR é o padrão, pelo qual a atividade anticoagulante da varfarina é monitorada, né? A INR ela corrige variações que ocorrem com diferentes reagentes da tromboplastina usados para realizar testes em várias instituições. Então, o objetivo de tratamento com a varfarina é manter o INR, que é aquela faixa, que é a faixa ligada ao TAP, né? O outro era em relação ao TTPA. Então, o INR ele vai ter um aumento também de cerca de 2 até 3 vezes, né? Que é o objetivo de manter, né, elevado esse tempo aí em torno de 2 a 3 vezes, porque ele vai atuar, a varfarina, como a gente vai ver, ela vai atuar sobre principalmente os fatores que são vitamina K dependentes. Então, que fatores são esses, né? Então, acerca do mecanismo de ação, né? Os fatores que são dependentes de vitamina K são esses aqui, ó. Fator 2, o fator 7, o fator 9, o fator 10. Eles precisam da vitamina K como esse fator, né, de ativação não, de ligação, da sua produção desses fatores. Então, esses fatores sofrem uma modificação né, pós-translacional, dependente de vitamina K, na qual algum de seus resíduos de ácido glutâmico são carboxilados para formar resíduos do ácido gama-carboxilglutâmico. Né? Os resíduos do gama-carboxilglutamil, eles ligam íon cálcio, que são essenciais para a interação entre os fatores de coagulação e a membrana das plaquetas. Então, a gente vai ver aqui do lado, né, nós temos os precursores polipeptídicos, né, dos fatores de coagulação, que ele vai ter, ao final dessa cadeia aqui, como a gente vê aqui embaixo, a gente tem o quê? Um grupo carboxil, né, uma carboxila, né, que é extremamente reativo. Só que, para poder se ligar, né, ao cálcio, então, o outro fator importantíssimo, né, dentro da cascata do processo coagulatório é o cálcio, tá certo, gente? Então, o cálcio, ele também tem uma numeração, né, dentro dessa linha dos fatores, e ele é fundamental em todo o processo de coagulação. Então, até a deficiência de cálcio, principalmente, né, a forma iônica do cálcio, o cálcio 2+, ele causa por si só a dificuldade da cascata de coagulação acontecer e outros processos cálcio dependentes. Então, a liberação, por exemplo, lá na parte, né, inicial do antiagregados plaquetários, eles envolvem o que? Envolve a liberação do cálcio. Então, o cálcio, ele tem uma carga 2+, tá certo? Então, esse cálcio 2+, ele precisa de ter duas cargas negativas. Só uma carga negativa ele não consegue se ligar. Então, a formação, né, daqui de outro radical carboxila é dependente da ação da vitamina K. Então, essa vitamina K, a sua forma reduzida, ela vai favorecer esse processo aqui deixa eu mudar aqui essa coloraçãozinha. E vai favorecer esse processo aqui, né, de formação, né, e de acrescentar essa carboxila, né, e ao final desse peptídeo nós temos o que? Nós temos dois radicais, né, dois resíduos aqui, né, de carboxila, né, são os resíduos de gama-carboxiglutamila, que tem o que? Agora a gente tem duas cargas negativas. Então a gente tem duas cargas negativas. Isso permite com que o quê? Com que o cálcio, né, o cálcio, que ele tem uma carga positiva 2+, ele venha e interaja com essas duas cargas e se ligue ao fator. Então, os fatores 2, 7, 9, 10, eles precisam ter essas duas carboxilas, né, formadas para poder elas interagirem com o cálcio, né, e ter a sua forma ativada. Então, o que é que acontece com a varfarina? Né? A varfarina ela vai inibir a formação, né, e o retorno dessa vitamina K para sua forma reduzida. A vitamina K, ela passa por esse processo dessa reação. Durante esse processo dessa reação,
ela é oxidada, né? Ela forma justamente esse epóxido oxidado, e para poder ela voltar à sua forma reduzida, ela vai ter que reagir com esse NADPH, certo? Que ele vai oxidar, ele vai se oxidar, né? E automaticamente ele vai reduzir também a vitamina K. O que é que acontece? Se tem a varfarina atuando, inibindo esse processo de conversão da vitamina K oxidada na sua forma reduzida, então a gente tem o que? Consumo de vitamina K da sua forma ativa, da sua forma reduzida, e não existe o que? Reposição. Então, para poder esses fatores, o 2, o 7, o 9 e o 10, eles ter um processo íntegro de ativação, depende dessa vitamina K. Tá certo? Então, reduzindo, se ocorrer a redução dessa vitamina, da forma dessa vitamina K, né, a forma reduzida, o que é que vai acontecer com essa reação? Vai reduzir essa reação de formação da carboxila, consequentemente você vai ter o que? Vai ter redução da formação dessa dupla ligação aqui, né, dessa formação de duas, né, carboxilas aqui no final. Consequentemente, o calciônico vai perder a sua capacidade de se ligar. Então, a varfarina ela reduz, né, esse processo de conversão da vitamina epóxido oxidado para a sua forma reduzida. Consequentemente, reduz a disponibilidade de vitamina K e os fatores 2, 7, 9 e 10 não conseguem ser ativados. Então, os principais efeitos, né, adversos, né, relacionados da varfarina é o principal deles, que a gente já conhece, né, é a hemorragia. Então, a hemorragia, por conta justamente dessa redução da ativação desses fatores responsáveis na cascata de coagulação, vai levar a pessoa a ter quadros hemorrágicos, né, se não tiver o cuidado. Então, deficiências também, gente, de vitamina K, também, vocês viram que se a inibição, a pessoa tem uma quantidade normal de vitamina K e tem um agente que inibe, né, essa conversão da forma oxidada para a forma reduzida, a gente tem eventos hemorrágicos, né? Então, se a pessoa também tiver deficiência de vitamina K, ela também tem uma probabilidade gigantesca de ter eventos hemorrágicos. Então, o principal efeito adverso da varfarina é a hemorragia e as embalagens advertem para o risco, né? Por isso que é importante monitorar com frequência a INR e ajustar sempre a dosagem do fármaco. Então, esses indivíduos eles estão constantemente fazendo exames da cascata de coagulação, né? Que é o TAP e o TTP. Lembrando, TAP da via extrínseca e TTPA da via intrínseca. Então, pequenos sangramentos são controlados com a suspensão da varfarina ou com a administração da vitamina K1 por via oral, mas sangramentos graves exigem doses maiores de vitamina K, né, administrada pela via intravenosa. Então, como a gente viu, né, que se a pessoa administrou uma dose, né, alta de varfarina, menos varfarina vai ser transformada na sua forma reduzida, que for consumida. Então, a gente precisa administrar bem maiores doses de vitamina K para poder manter os fatores, né, o 2, 7, o 9 e o 10, né, com a possibilidade de serem ativados por conta da ligação com o cálcio, né. Acerca do uso terapêutico da varfarina, ela é utilizada para a prevenção e no tratamento da TVP e da EP, né, que é justamente a tromboembolia pulmonar e da prevenção da embolia pulmonar, na prevenção, né, de acidentes vasculares, na condição de fibrilação ventricular e outras válvulas cardíacas prostéticas, na deficiência de proteínas C e S, que são proteínas que também regulam o processo anticoagulante de forma endógena. Então, se administra, né, a varfarina para poder dar suporte a essa deficiência de vitamina C e S. Ela é também usada para a prevenção do tromboembolismo venoso, né, durante cirurgias ortopédicas ou ginecológicas. É interessante a gente entender que a varfarina ela é um fármaco que ela tem dois eixos de regulação, né, de cinética. Ela pode estar
né? Ou pode ter um metabolismo aumentado ou pode ter um metabolismo reduzido. Então, por exemplo, se houver uma inibição da biotransformação da varfarina, se a gente inibir o processo de metabolismo dela, o que é que vai acontecer com a varfarina? Ela vai ter um aumento da sua concentração, né? Consequentemente, esse aumento da concentração da varfarina vai aumentar mais ainda a inibição da NADPH e você vai ter uma potencialização dos anticoagulantes. Então, por exemplo, a associação de varfarina com ácido acetilsalicílico, que é um antiagregante plaquetário, se a gente associar e a pessoa estiver fazendo uso de medicamentos, né, como intoxicação, como fluconazol, metronidazol, ou então ela tiver uma intoxicação aguda por álcool, essa pessoa vai ter uma inibição da biotransformação da varfarina. Consequentemente, vai ter uma potencialização dos efeitos anticoagulantes. Já, né, situações, né, de consumo crônico do álcool, né, alguns barbitúricos, a rifampicina, eles estimulam a biotransformação. Então, se há estímulo da biotransformação, há uma aceleração, né, desse efeito, consequentemente ele reduz o efeito da varfarina e você tem uma atenuação desse efeito anticoagulante. Então, se o indivíduo estiver fazendo uso da varfarina e precisa do efeito anticoagulante ali, né, monitorado pelo INR, dentro daquela faixa, vai notar que o quê? Que o INR ele vai voltar e se aproximar de valores normais do indivíduo. Alguns outros, né, anticoagulantes que a gente tem, né, é a argotrabana, né, que aqui, ó, como a gente viu, eu encontrei essa foto, né, dele, não encontrei nenhum fármaco brasileiro com essa composição, mas ele é um anticoagulante sintético parenteral derivado da L-arginina. É um inibidor direto da trombina, que é o nosso fator lá que está relacionado com a conversão do fibrinogênio em fibrina, tá certo, gente? Então, ele está ligado diretamente à trombina. Então, também tem um efeito extremamente importante no processo de coagulação. É um inibidor de trombina. Se for um inibidor de trombina, tem um efeito importantíssimo, certo? A argotrabana ela é usada preventivamente no tratamento, né, da trombose em pacientes com a trombocitopenia induzida. Então, naqueles casos lá que a pessoa estiver fazendo, né, uso de heparina, né, então, e a pessoa está tendo um efeito adverso, né, que é essa trombocitopenia de forma grave, o que é que vai acontecer? É interessante fazer uma substituição, né, o indicado para essa substituição é justamente esse argatrobão, né? Então, esse paciente precisa, né, a monitoração desse paciente é interessante que ele seja monitorado. Então, a monitoração inclui a análise do TTPA, da hemoglobina e do hematócrito desse paciente, né? Temos também, como outros anticoagulantes, a bivalirudina e a desirudina, né, que são anticoagulantes parenterais análogos à irudina, um inibidor da trombina também, então semelhante, né, como a gente tem aqui também um inibidor da trombina igual a argotrabana. Então, esse inibidor ele foi encontrado justamente onde? Na saliva de sanguessugas, como a gente verifica aqui, ó. Então, a sanguessuga ela consegue, né, muitas vezes a pessoa relata que é indolor, né, ela consegue sugar no local e automaticamente a saliva dela tem um efeito anticoagulante que permite que o sangue fique aqui dentro dela não coagulado. Então, esses fármacos são inibidores diretos, seletivos da trombina, e inibem reversivelmente o centro catalítico da trombina livre e da ligada ao coágulo. Outro medicamento também, né, relacionado, né, é o Fondaparinux, que também ele é utilizado, né, com aquelas injeçõezinhas já prontas para uso, que são administradas pela via subcutânea, né? É um pentasacarídeo anticoagulante. Esse fármaco inibe seletivamente apenas o fator 10A. Como a gente viu, né, os anteriores eles inibem a trombina, já esse aqui está ligado ao fator 10. Se também tem inibição do fator 10, consequentemente você perde a atividade, né, de formação da protrombina em trombina, né, ligando-se, né, também seletivamente à antrombina 3,
né, o Fundaparinux ele potencializa de 300 até 1000 vezes a neutralização, né, inata do fator 10 pela antitrombina. Né? Ele é eliminado pela urina, principalmente, né, eliminado com a urina principalmente inalterada. Tem uma meia-vida aí um pouco longa, né, de 17 até 21 horas, e é contraindicado em pacientes com insuficiência renal grave. Né? E tem também como efeito, né, a maioria dos anticoagulantes, gente, eles têm um efeito, né, ligado a processo hemorrágico, obviamente. Né? Se não tiver um controle, né, desse paciente, ele vai ter eventos hemorrágicos. Então, esse Fundaparinux ele não deve ser usado em casos de punção lombar ou cirurgia de medula espinhal. Então, se, né, como aquela anestesia RAC, né, se tiver uma punção na região lombar, não vai haver fechamento desse poro aberto pela agulha da anestesia, que a pessoa vai perder, né, líquido, e isso traz, né, um quadro extremamente doloroso para o indivíduo. Certo? Então não é indicado essa utilização, tá certo? Então, outros fármacos, né, também é o etixilato de dabigatrana, né, é um profármaco da molécula ativa da dabigatrana, né, que é um inibidor direto também da trombina. A trombina livre ligada ao coágulo são inibidas por esse fármaco, né, é utilizado para a prevenção do AVE e do embolismo sistêmico em paciente com fibrilação arterial não valvar. Você também tem a rivaroxabana e a apixabana, né, que aqui no Brasil é comercializado também com esse nome de Xarelto, bastante comercializado, que são inibidores do fator 10A, são também de uso oral. Ambos se ligam nesse centro ativo do fator 10A, prevenindo assim sua habilidade de converter a protrombina em trombina. Então esses, né, são os principais fármacos, né? Esse medicamento, né, ele tem tem efeitos, né, principalmente ligados de uma forma geral a trombina, ou então o fator 10, que está relacionado com a trombina também, né? Outros desses anticoagulantes vão estar relacionados com o quê? Com a processo de ativação e produção de fatores, como é a vitamina K, né? A heparina está relacionado o quê? A uma melhora, né, da velocidade da ativação da antitrombina pelo fator 10, né, e também pelo fator pela trombina e pelo fator 10, né? A heparina não fragmentada. E já as fragmentadas, elas têm especificidade com o fator, somente com o fator 10. Beleza? Então, é mais ou menos isso, né? Sobre o que a gente teria sobre fármacos, né, que são utilizados para tratamento como anticoagulantes, né? Complementa justamente, né, o que a gente já viu de antiagregantes, e fica faltando somente a parte de fármacos que são fibrinolíticos. Ok? Então, desejo bons estudos a todos, se aprofundem nesse tema. Qualquer dúvida, estou à disposição.